Rádio Segunda Advento é machista. Para mim, eu sou muito tranquilo com o papel que as mulheres exercem em cargos de liderança. Já tive chefes, tive mais chefes mulheres do que propriamente homens, né? E lidei muito bem em ter uma chefe. Sou nascido de mulher, sou casado com a mulher e tenho uma filha também. Então, eu não vejo problema nenhum com isso daí. Essas questões são pequenas. Mas a gente não pode deixar que uma ideologia, uma tese marxista que veio para destruir com a célula máter da sociedade, faça seu trabalho de destruição e ninguém fale nada. Porque hoje ninguém pode falar nada. Eles podem falar contra o cristianismo, pode vilipendiar a fé alheia, mas não querem que diga nada. É uma minoria barulhenta que acha que tem mais direitos do que a maioria. Mas as coisas não são assim. Muitos que se dizem religiosos não sabem deixar essas questões aí sossegadas dentro do seu quadrado lá no mundo. Muitos querem trazer para dentro do seio da igreja. E hoje, muito desse pensamento feminista influencia dentro da organização. Tivemos o dia do orgulho LGBTYX e por aí vai. Alguns interpretam que foi ação divina. Um raio caiu em cima dessa igreja e a destruiu. Então, a igreja, se a igreja não serve para ser um farol para o mundo, se a igreja não serve para ser o sal da terra, só serve para uma coisa, para ser pisado. O sal, quando não serve para mais nada, ele não conserva, que é essa função do sal, quando foi colocado, não só temperar, mas no passado, nos dias de Jesus, o sal tinha essa função de conservar. Então, se a igreja não é mais esse sal, então que se queime todas. Não tem mais função, não tem mais necessidade. O mundo entrou dentro dela. Antes de adentrar nas questões bíblicas sobre isso, eu gostaria de. É uma coisa recente, agora do ano de 2023, agora do mês de março. É escrito por Jonathan Lima em 29 de março de 2023. Creio eu que o autor é norte-americano e traduzido para o português. Aí o artigo dele tem como título uma pergunta: quais cargos as igrejas devem usar? Que igrejas? Igrejas batistas é o caso aqui. Aí diz assim: caso você não saiba, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, SBC, entrou em uma briga na reunião anual deste ano sobre a definição da palavra pastor. Uma coisa que se entendia claramente, houve uma briga entre irmãos da mesma fé para discutir a definição do termo pastor. O que provocou a disputa foi o fato de que nos últimos anos a igreja da comunidade Saddleback, uma igreja da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, colocou várias mulheres no cargo pastoral. Isso parece contradizer a declaração de fé da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, a fé batista e a mensagem 2000 sobre esses cargos, que diz: os oficiais das escrituras de uma igreja são pastores e diáconos. E mesmo que homens e mulheres sejam dotados para o serviço e ofício de pastor, é limitado aos homens qualificados pelas escrituras. A igreja, essa Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, repousa sobre essa convenção uma forte ligação com a maçonaria.
E agora mais essa, né? Mas o que se espera de uma denominação que tem uma estreita relação com um grupo, uma sociedade secreta, com a maçonaria. Mas isso se deu justamente em virtude de que o feminismo, ideias feministas, adentrando dentro dessa denominação, ao ponto de gerar briga na reunião. Muitos argumentam que, utilizando as escrituras, principalmente a respeito dos dons espirituais que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, e ali fala muitas coisas, eu gostaria de comentar aqui com você, meu querido telespectador, que está nos vendo e ouvindo também. O verso 5 diz o seguinte: ora, verso 4 e 5, depois seguiremos. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Que Espírito? O Espírito Santo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Algumas traduções colocam conhecimento, né? E outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e o outro, a operação de maravilhas, e o outro, a profecia, e o outro, dom de discernir os espíritos, outra, variedade de línguas, o outro, a interpretação, né? Abrindo parênteses aqui, dessas línguas, né? Línguas estrangeiras, né? Língua das nações. Verso 11, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E ali, a lista continua. Temos também uma outra listagem também que Paulo coloca. Uns para profecias, outro para o ensino, outro para a cura, e aí por aí vai. E muitas pessoas argumentam, com base nesse capítulo, que, em virtude disso, como Deus deu dons para todos, né? Isso inclui homens e mulheres, crianças também. Coloca a indagação. Olha, em virtude disso, nós agora podemos ter pastoras. Mas é interessante que durante tanto tempo, tantos séculos, nunca se chegou a esse entendimento. E justamente no momento em que essas ideias absurdas, ideias loucas como essa, estão poluindo e contaminando o mundo, resolve entrar esta bactéria da heresia dentro da igreja. Dentro das igrejas cristãs que não adotavam isto. Por que eu digo isto? Quando essas palavras foram escritas lá naquele período, em 1 Coríntios, capítulo 12, devemos ter em mente que essa carta foi primariamente enviada para a igreja daqueles dias. E hoje nós tomamos os ensinamentos para nós. Atravessou os séculos e hoje temos essa mensagem. Quando isto veio naquelas ocasiões ali, na igreja primitiva, no primeiro século, ninguém pensou em ter pastoras ou anciãs. Não passou isso pela cabeça de ninguém. Por quê? Porque não era bíblico. Passa-se os séculos, entramos no século II, a igreja ali, já com os mencionados apologistas, pais da igreja, pode observar na história da igreja se havia bispas, se havia presbíteras, se havia pastoras. Não havia. E se havia uma igreja que poderia entender muito bem a mensagem do Espírito Santo para a igreja, naqueles dias, era justamente a igreja a qual essa carta foi endereçada. Mas nem eles, nem as igrejas, naquele período, entenderam assim. Agora, por que estão entendendo esta palavra desta maneira, tomando esse geralzão? Pelo simples detalhe, devido à influência do feminismo cristão que está invadindo muitas denominações, inclusive a nossa.
Então, irmãos, é uma coisa que é muito importante nós destacarmos, é que vamos supor que as escrituras não falam, mas a palavra de Deus se renova a cada dia. Então, uma coisa que antigamente você não entendia, hoje você pode, quem sabe, entender. Uma luz vem sobre isto. Porém, uma nova luz nunca vem em contradição daquela luz já recebida anteriormente.